Boa noite, queridas companheiras da Divisão Feminina de Jovens do Distrito Santo André. Parabéns pela atividade do dia de hoje, pela formação da 14ª turma do Ikeda Kaiokai. É com muita gratidão que agora gostaria de compartilhar com todas o histórico de fundação da Divisão Feminina de Jovens e do Ikeda Kaiokai. Bom, primeiramente no Japão. Antes mesmo de assumir como segundo presidente da Soka Gakkai, em 3 de maio de 1951, Josei Toda iniciou uma série de treinamentos, em outubro de 1949, com alguns jovens, vislumbrando um grandioso desenvolvimento do Conselho Mundial. Mesmo com a saúde debilitada, Toda não poupava esforços em realizar um treinamento meticuloso aos jovens, organizando assim o núcleo da divisão dos jovens. Os vários aprimoramentos culminaram com a histórica fundação da divisão masculina e da divisão feminina de jovens. A junção desses dois momentos históricos formou a divisão dos jovens da Soka Gakkai. Desta forma, no dia 19 de julho de 1951, em uma bela e quente noite de verão, dezenas de jovens reuniram-se alegremente para a cerimônia de fundação da Divisão Feminina de Jovens, em torno do segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda. Nesta ocasião, perante o Sr. Toda, 5 novas líderes relataram suas decisões com jovialidade, jurando jamais envergonhar a divisão. Nesta época, o Japão acabara de sair derrotado pela guerra e imperava miséria em meio à destruição e devastação total do país. Todos tinham de vencer grandes dificuldades. Entre as participantes, encontravam-se jovens doentes, desempregadas, em sérias dificuldades financeiras. Por outro lado, era necessário criar verdadeiras companheiras que compartilhariam o destino da divisão e da própria nação. Na histórica reunião de fundação da Divisão Feminina de Jovens, após saudar suas líderes, o presidente Toda discursou sobre o futuro da divisão. Todas as moças da Soka Gakkai devem, sem exceção, ser felizes. Até hoje, pode-se dizer em síntese que a história da mulher foi uma história triste pelo próprio destino trágico. Para as moças que abraçam a lei mística em plena juventude, não há mais razões para chorar pela fatalidade do destino. Portanto, é necessário viver uma existência com pura e devota fé. Nessas condições, todas poderão ser felizes. É o que eu desejo e deixo como saudação para hoje. Sejam felizes. Esta célebre frase tornou-se a diretriz eterna de todas as jovens da Soka Gakkai, e assim estava reunida imponentemente a primeira geração de jovens líderes do Conselho, herdando a brilhante tradição construída pelos veteranos, para então desenvolvê-la ainda mais em torno do segundo presidente da Soka Gakkai e posteriormente de Ikeda Sensei. Esta célebre frase tornou-se então a nossa diretriz. Desde então, o presidente Ikeda vem nos incentivando constantemente, dizendo que as integrantes da Divisão Feminina de Jovens devem desenvolver na prática da fé, sempre com base no estudo do budismo, e que devem se tornar pessoas brilhantes como o sol no lar e no trabalho. Desta forma, mesmo que se fale em salvar o mundo, o ponto primordial está na realização da revolução humana individual, com base na firme prática da fé, com convicção na filosofia de vida do budismo de Nichiren Daishonin. Para tanto, devemos ser capazes de acender a chama da alegria e da esperança em nosso lar, no nosso trabalho e em todos os locais em que atuamos, não apenas correndo atrás de um ideal distante, mas firmando os nossos pés exatamente onde nos encontramos, a fim de comprovar os resultados da prática da fé, tornando-nos um farol a iluminar a sociedade. Todas as orientações e incentivos do presidente Toda e do presidente Ikeda resumem-se em um único propósito: os membros da Divisão Feminina de Jovens devem conquistar a felicidade. Mas o que é essa tal felicidade? A felicidade, ela não existe no passado e ela não existe no futuro, mas no momento presente, em que avançamos com toda a firmeza
pelo caminho da revolução humana. A felicidade não deve ser buscada fora de nós mesmas. O presidente Ikeda ensina que revolução, do termo revolução humana, significa se tornar a própria vida. Reformar a própria vida. Sendo assim, o ponto básico de tudo está em como reformar a nós mesmas, que muito facilmente somos arrastadas pelo destino ou derrotadas pela própria fraqueza. Devemos nos conscientizar de que a fonte da felicidade encontra-se dentro de nós, no âmago de nossa determinação. Mas e no Brasil? A primeira reunião geral da divisão foi realizada na Aliança Cultural Brasil-Japão, no dia 12 de janeiro do ano de 1964, com a participação de 100 membros de algumas localidades, como São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquera e Atibaia, sendo como meta a criação de valores humanos e a concretização de 500 membros. Desde então, a divisão vem constantemente se desenvolvendo e obtendo grandes resultados, buscando corresponder às diretrizes e expectativas do nosso mestre. Doutoras da Felicidade. Essa foi a diretriz do mestre que recebemos no ano de 2000. Desde então, estamos vivendo e comprovando um estado de absoluta felicidade, mesmo em meio às dificuldades, buscando sempre, através da força do Daimoku e da coragem, o caminho de transformação de qualquer sofrimento, criando assim uma fortaleza interior indestrutível. No ano de 2003, fomos mais uma vez presenteadas pelo mestre como Doutoras da Esperança. O presidente Ikeda nos solicita: brilhem de radiante esperança, jamais temam o mais difícil desafio. Seus sofrimentos serão seu maior tesouro, a sua riqueza. Abram novas fronteiras que nunca desafiaram antes. Não se detenham com as questões insignificantes, preocupando-se com o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Independentemente do que os outros fizerem ou da sua condição, levantem-se com coragem e iluminem o seu próprio caminho. Desta forma, tenhamos o espírito de sermos jovens que conduzem as pessoas para o caminho da verdadeira felicidade, irradiando o brilho da infinita esperança, capaz de iluminar todo mundo. Estamos vivendo uma época em que o nosso mestre da vida deposita toda a sua força pela causa do Kosen-Rufu. O seu forte desejo e decisão é de consolidar esse grandioso budismo às próximas gerações daqui a 50 a 100 anos. Com base em seus direcionamentos, vamos promover um momento dourado na vida das companheiras, relatando os momentos únicos de encontros de vida a vida e de Shakobuku. Vamos juntas nos tornar a DFJ mais feliz e forte, tornando-nos pessoas de extrema confiança, que com sinceridade, seriedade, coragem e alegria atuamos. Com base na prática budista, vamos buscar o significado de todos os acontecimentos da nossa vida, criando valor em tudo. Vamos vencer e viver cada segundo desta época dourada de nossa vida juntas com o Mestre. Afinal de contas, é uma grandiosa oportunidade de termos o Mestre junto conosco em vida, não é verdade? Bom, mas e o Ikeda Kaiokai? Em 21 de outubro de 1952, um ano depois, com a presença de representantes da Divisão Feminina de Jovens em torno do presidente Toda, foi fundado um grupo de criação de valores humanos. O presidente Toda denominou o grupo de Kaiokai, com o desejo de que todas fossem belas como uma flor, do ideograma Ka, que significa flor, igual Engue de Renge, que significa flor de lótus, e que tivessem um altivo orgulho como o sol, ou o ideograma Yo, que vem de Taiyo, que significa sol. Certa vez, o presidente Toda disse para as integrantes do Kaiokai: o estudo do budismo é o mais importante para a divisão feminina de jovens,
Portanto, estudem e se dediquem para absorver o budismo. Não há outro meio para se criar a divisão feminina de jovens. Absorvam tudo de mim, agindo com modéstia, e se houver algo para perguntar, o façam diretamente a mim. Enfrentem-me com a prática da fé. O presidente Ikeda também dedicou toda a sua força para a criação da divisão feminina de jovens. Por meio das palavras de seu mestre, o Kosen-Rufu será concretizado com a capacidade das mulheres. As integrantes do Kaiokai, que receberam treinamentos do mestre, desenvolveram-se como valores humanos que estão na liderança da Soka Gakkai atualmente. O ponto primordial do grupo é o juramento ao mestre. Então, em 2008, teve a fundação do Ikeda Kaiokai no Japão. A fundação do Ikeda Kaiokai é uma cerimônia de transferência do espírito de mestre e discípulo das integrantes que prestarão o juramento para viver sempre como discípulas de Ikeda Sensei, para conquistarem grandes vitórias na segunda fase do Kosen-Rufu. O Ikeda Kaiokai da SGI foi fundado em 5 de setembro de 2008. Mas e no Brasil? Em fevereiro de 2008, após a edição de um artigo do Seiko Shimbun sobre a proposta da fundação e o espírito principal para este grupo, iniciou-se o sonho da DFJ do Brasil em criar um grupo com o mesmo espírito e sentimento, visando, da mesma forma, perpetuar este juramento ao mestre por todo o futuro. Por ocasião de um treinamento no Japão em 2008, a coordenadora da DFJ, Andrea Tomizawa, dialogou com a senhorita Tateno, Joshibucho da SGI, onde esta compartilhou sobre o profundo significado da criação do Ikeda Kaiokai na segunda fase do Kosen-Rufu, junto com Ikeda Sensei. Após vários estudos de matérias e diálogos com veteranos, finalizaram-se a primeira proposta e apresentou-se ao nosso estimado veterano Sr. Eduardo Taguchi, no dia 8 de julho de 2008. Após direcionamentos e incentivos, pudemos visualizar uma grandiosa oportunidade para o futuro da divisão. Para a grande surpresa, no dia 17 de julho, a BSGI recebeu um comunicado da senhorita Tateno, onde foi apresentada a aprovação do presidente Ikeda para a criação do grupo Ikeda Kaiokai em todos os países da SGI. Este comunicado veio reforçar o espírito inicial da DFJ da BSGI, de estarmos no caminho correto do espírito de procura ao mestre. Quanta alegria! Bom, visando a fundação do Ikeda Kaiokai no Brasil, a partir de 19 de julho de 2008, foi lançado um grandioso desafio de visitas, com o sincero sentimento de ir ao encontro do maior número de jovens para que todas pudessem criar o seu compromisso de vida, o seu juramento ao mestre. Cada oportunidade para ir ao encontro das Joshibus tornou-se a própria história da fundação. Vários momentos dourados, relatos de desafios e todas juntas decidiram vencer suas dificuldades e colocar a missão como ponto primordial de suas vidas e de suas Joshibus. No DVD confeccionado para a fundação, com grande alegria, contamos com o depoimento de todas as ex-coordenadoras da DFJ da BSGI, onde puderam expressar o seu sentimento e a sua expectativa para a DFJ do Brasil visando 2030. Cada vitória da juventude de ontem tornou-se a realidade de hoje, tão grandiosa e significativa. No dia 23 de novembro de 2008, os primeiros raios do sol apareceram no Centro Cultural Campestre, anunciando um maravilhoso e inesquecível dia. Os ventos gélidos tornaram-se refrescantes brisas, se misturavam com os risos e sorrisos das jovens que saíram cedo para este compromisso. Embaladas pelos calorosos raios do sol que aqueciam os corações das 214 líderes da DFJ de todo o Brasil, a fundação do Ikeda Kaiokai do Brasil ocorreu com muita emoção. Cada representante que chegava manifestava um mais belo aspecto de vitória.
representando cada jovem de sua organização. Representantes das cúpulas anteriores e das demais divisões também puderam sentir o pulsar do coração de cada jovem batendo na mesma sintonia do coração do mestre. A melhor roupa, o primor dos detalhes, o melhor aspecto, a sincera decisão e o mais profundo juramento consolidaram a atividade ideal. A cada item da programação, momentos de muita emoção, sorriso e decisão. O cenário ideal para que a DFJ do Brasil manifestasse a sua decisão de percorrer junto com o mestre a estrada dourada do Kosen-Rufu. Quando nos tornamos integrantes do Ikeda Kaiokai, pertencemos ao grupo eternamente, mesmo após a formatura da divisão feminina de jovens. Continuamos pertencendo ao grupo, pois o objetivo de sua formação é perpetuar o espírito de juramento ao mestre por toda a vida. Tornar-se referência de mulher de primeira qualidade é o legado a ser perpetuado, conforme o desejo e espírito da própria fundação. Vislumbrar o glorioso futuro das jovens, tornando-se não somente referência na prática da fé, como também para toda a sociedade. É aplicar esse juramento e torná-lo real. Parabéns pela atividade do dia de hoje. Desejo a todas uma excelente reunião, uma excelente formação da 14ª turma. Um beijo e muito obrigada.